da igreja de Sardes, Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos fazer a leitura responsiva do versículo 1 ao versículo de número 3. Como de costume, estarei no primeiro versículo, a igreja, o versículo seguinte, que está ali pelo pastor Gessé no reto, projetou. Primeiro versículo diz assim, irmãos: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Versículo 5 diz assim: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém, irmãos? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pela rica oportunidade que o Senhor concede nesta noite. Fica conosco, direciona, Senhor meu Pai, este culto, toma a direção de todas as coisas e seja glorificado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, dentro dessa responsabilidade, falando sobre a quinta carta à igreja de Sardes, a gente vai caminhar para ver uma igreja, irmãos, que tinha aparência de viva, mas estava morta. E a Bíblia Sagrada, ela nos esclarece, irmãos, sobre essa série de mensagens que o nosso pastor está nos trazendo: 7 cartas, 7 igrejas e uma verdade. E falar sobre a urgência, irmãos, é algo muito importante, muito interessante, dentro daquilo que o pastor está trazendo nos cultos de sexta-feira, como aquilo também que nós estamos procurando trazer nos cultos de quarta-feira. E vamos iniciar, irmãos. Quero pedir para o pastor Gessé, Mateus, capítulo de número 24, versículo 43 e 44, irmãos, que tem uma concordância muito importante dentro do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Algo muito interessante sobre aquilo que o Senhor deixou como ensino sobre a nossa vida, irmãos. Mateus 24, 43 diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigia da noite aquele de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Versículo de número 44 diz: por isso estáis preparados também, porque o Filho do Homem há de vir em uma hora em que não penseis. Amém, irmãos? Bem verdade é isso que o Senhor deixou escrito para o nosso ensino, de uma forma que a gente estivesse preparado todos os dias. Você sabia que a gente peca mais calado do que falando, irmãos?
pessoas da igreja de Sardes, ela tinha uma aparência de que estavam vivas, mas o Senhor relata abertamente que elas estavam mortas. Por que digo que pecamos mais em pensamento do que falando? Porque os nossos pensamentos levam a gente a pecar de forma, irmãos, em que a gente nem se apercebe. Se Deus ele pudesse fazer uma sondagem desde o altar até a porta, irmãos, e puder expor os nossos pensamentos, iríamos se escandalizar de como nós pecamos por dentro, irmãos. Pecamos na forma de não aceitarmos o nosso próximo, se tornamos juízes, ou muitas das vezes, do que se tornarmos uma ponte para que as pessoas se aproximem de Deus. E olhando a igreja de Sardes, e aquilo que o Senhor Jesus revela ao apóstolo João para nossas vidas, é algo muito importante. Ele disse no versículo 3, que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Olhando para os nossos dias e falando sobre a vigilância, ninguém espera ser roubado, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Ninguém espera ser roubado, irmãos. Ninguém espera que alguém virá sobre a nossa vida fazer com que aconteça algo conosco. E o Senhor ele estava dando a certeza, irmãos, de que a gente deveria estar vigilante todos os dias, em todo o tempo de nossa vida. Por isso a importância da urgência para a igreja nos dias atuais, porque o Senhor chama a gente, irmãos, como um soldado para dentro dessa guerra. O pastor que passou sobre este lugar, ele deixou bem claro que enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós não estamos vestidos de noiva. Enquanto estivermos aqui na terra, nós estaremos vestidos com uma vestimenta de guerra, irmãos. Porque a nossa vida espiritual cotidianamente é uma batalha todos os dias. Lutamos para ser perseverantes, lutamos para permanecer na presença de Deus, lutamos para não ser tragado pelo inimigo de nossa alma, lutamos para não ser tragado pelos nossos pensamentos, que aflora dentro de nós todos os dias com uma desistência muito grande. E o Espírito Santo é aquele que se encarrega de segurar na nossa mão e dizer para mim e para ti essa noite: permanece firme na minha presença e não desista. Devemos entender que dentro de nós há uma batalha espiritual cotidiana muito grande sobre a nossa vida. O inimigo, ele todo dia, pelo desejo da carne, ele quer que a gente pare, que a gente desista. Mas aquele que te alistou, ele te diz nessa noite: permanece firme na minha presença, que tu vai ver o céu de glória que tu tanto almeja. Então, o livro de Apocalipse, ou o livro das revelações, ele traz para nós uma fala de muita importância sobre a nossa vida como perseverança para nós. A gente olhando muitas pessoas que faziam parte do nosso vínculo de amizade, e muitas pessoas que tomavam ceia do nosso lado, elas já não estão mais na presença do Senhor. Desistiram de se afastar, desistiram de estar longe da presença de Deus. Mas a minha oração nessa noite, igreja do Senhor, é que Deus os encontre e dê mais uma oportunidade a eles, para que eles voltem para a presença do Senhor e vivam na presença daquele que lhes chamou para essa grande obra. Porque nós conseguimos ver e observar que, por muitas das vezes, somos nós que estamos dentro da congregação que afastamos pessoas da presença de Deus. Só que
Deus ele chamou eu e você para sermos pescadores de almas. Deus ele convocou eu e você para essa obra, não para ser um afastador de pessoas do reino de Deus, mas Deus ele convocou eu e você para essa obra, para atrair almas para o reino de Deus. Porque um dia nós fomos atraídos pela presença do Senhor. Um dia nós fomos atraídos pelo Santo Espírito de Deus. Eu quero dizer com essa introdução é que não temos o poder de julgar pessoas, não temos o poder de apontar pessoas, não temos o poder de condenar pessoas, porque o juiz está na mão daquele que criou o céu e a terra. Olha para o teu irmão e fala assim: você não tem poder de condenar ninguém. Viramos discriminadores de pessoas, viramos matadores de almas, afastamos pessoas do reino de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus essa noite ele alerta a minha e a tua vida dizendo: seja aquele que atrai almas para o reino de Deus. Por isso que fala sobre urgência. Deus ele traz essa palavra como urgência para os nossos dias atuais, como despertamento para aqueles que já dormem o sono indolente, porque muitos de nós nesses últimos dias têm dormido, têm se acomodado, a oração já não faz mais parte da sua vida, o clamor já não faz mais parte da sua vida, o perdão já não faz parte da sua vida, o arrependimento já não faz parte da sua vida. O que vemos nos dias atuais são guerras entre nós, brigas entre nós, rancor entre um e outro, e a presença de Deus ela se afasta a cada dia mais. Porque o que Deus mais prioriza como comunhão em nosso meio, em nossa vida, é o amor. Repita comigo: o amor tudo suporta, até aquele que te castiga você tem que amar, até aquele que zomba de você tem que abraçar, até aquele que levanta o calcanhar contra a tua vida você tem que falar: Jesus te ama e eu não vou desistir de você. Eu estou trazendo nessa noite o que é o Evangelho, o que é a palavra do reino de Deus. Porque a igreja que é viva, ela ama. A igreja que é viva, ela passa por muitas tribulações, mas ela não desiste, porque ela sabe ainda que o céu é real para a sua vida. 2 Timóteo capítulo 2, pastor Gessé, versículo 3 e 4. Capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, palavras de Jesus Cristo: sofre pois comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que me lida se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Você parou para perceber o que é a palavra de Deus? Que a gente, enquanto igreja de Deus, não estamos aqui no cenário deste mundo para brincar de ser igreja. Igreja, servir a Deus, vai muito além do que a gente pensa ou imagina. Não é só sairmos de casa, sentarmos dentro de um templo e ouvir um pregador falar,
ou alguém cantar. Não é isso. Viver e ser igreja vai muito além do que a gente imagina ou pensa. Estamos alistados nessa guerra. E quem alistou você para essa guerra, ele é general de guerra ainda. Ele é o dono das nossas pelejas, ele é o dono das nossas guerras, ele é o dono das nossas lutas, e é ele que segura na nossa mão. Nessa noite diz: não temas, que eu te encorajo, que eu te esforço, que eu te fortaleço e que eu te ajudo. Não desista. O apóstolo João, quando ele se encarrega de escrever essa mensagem à igreja, a igreja de Sardes, ela era um potencial de riqueza e prosperidade muito grande. A deusa Ártemis era adorada por aquele povo. Muro intransponíveis era o lugar daquela cidade. Um lugar de riqueza, um lugar de prosperidade, mas só que totalmente afastado das coisas de Deus. Essa palavra, se ela não causar alguma coisa dentro de nós, é porque já estamos mortos por dentro. Se essa mensagem ela não trazer um despertamento para voltarmos novamente a se humilharmos na presença de Deus, é porque nós já estamos mortos espiritualmente. Irmãos, mas no nome de Jesus Cristo, se estiver mortos em nosso meio espiritualmente, recebe vida nessa noite em nome de Jesus. Porque Deus, ele quer te ver vivo na presença dele. Deus, ele quer te ver como você fazia antigamente. Uma vida de clamor, uma vida de esperança, uma vida de oração, uma vida de lágrimas e de alegria na presença de Deus. Você foi alistado para esse exército. Mas nós sabemos, irmãos, que existe uma linha de chegada para aqueles que irão receber uma vitória, irmãos. No meio daqueles que vencem a carreira aqui nessa terra, irmãos, eles ganham troféus, medalhas, honrarias. Mas quando nós atravessarmos a linha de chegada, nós vamos ganhar o céu e a vida eterna, irmãos. Quantos ainda acreditam, irmãos, que o céu é real e que você vai receber a vida eterna? Diga glória a Deus! Alistados para uma grande peleja, chamados para vencer uma grande guerra. Alistado para uma grande peleja, chamados para vencer uma grande guerra, irmãos. Essa é a igreja de Deus, eu e você. Fomos chamados para isso. Localizada a 81 quilômetros de Éfeso, a deusa Ártemis era adorada e idolatrada por aquele povo. Nós não temos, irmãos, o poder de investigar ninguém por dentro aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que Jesus, ele está aqui no nosso meio nessa noite, irmãos. Jesus Cristo, irmãos, é aquele que vai esquadrinhando daqui até aí, ó. Ele vai passando, irmão, por dentro de cada coração aqui essa noite. E todo pensamento maligno, tudo aquilo que não provém de Deus vai ser arrancado no nome de Jesus. Vai ser arrancado da tua mente, da tua alma, do teu coração. Esse rancor, essa ferida, essa mágoa, e você vai ser cheio do poder de Deus e do Espírito Santo do Senhor. Não fomos chamados para ser destruidores de lares, irmãos.
Não fomos chamados, pastor, para ser destruidores de pessoas. Fomos chamados, irmãos, para pisar no Josué em cima de ninguém. Estende a mão para essa pessoa do seu lado assim. Estende a mão para ela. Olha para a bola do olho dessa pessoa e fala assim: conta comigo. Conta comigo, pastor Jones, pastor Luiz e pastor Lázaro. Oh, glória a Deus. Pastor Gessé, conta comigo. Conta comigo, irmão Wagner, conta comigo. A igreja foi chamada para isso. Segura na mão dessa pessoa e fala para ela: conta comigo em nome de Jesus. Fala para ela com um sorriso bem assim bonitinho assim, ó: eu te amo em Cristo Jesus. Eu sinto o amor de Deus aqui essa noite. Eu te amo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, pastor Gessé. Aproveitar que o pastor Gessé está ali e colocar ele lá trabalhar. 4, versículo 12, pastor Gessé. Glória a Deus. Olha o que está escrito, irmãos. Repete comigo assim: cuidado com teus pensamentos. Isso. Cuidado com aquilo que tu está pensando aí sentado, né? Cuidado. Cuidado que Jesus ele está passando aqui hoje. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Sabe até onde ela penetra? Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e habitar para discernir os pensamentos e intenções do coração. Retenham os pensamentos. O Senhor ele é capaz, irmãos, de visitar a gente por dentro, irmãos, e é o que Ele está fazendo nessa noite. Ele está fazendo isso nessa noite, irmãos, porque o Espírito de Deus é aquele que limpa a igreja. O Espírito de Deus é aquele que santifica a igreja. É aquele que dá graça à igreja. É aquele que dá poder à igreja. É aquele que dá vida à igreja. É aquele que orienta a igreja. É aquele que desperta a igreja nessa noite. É viva e eficaz. O profeta Jonas, irmãos, ele teve uma ordem direcionada por Deus. Deus ele chegou diante dele, capítulo 1, versículo 2, e falou para ele: Jonas, levanta-te e vai lá na grande cidade, pastor Flávio Santos, chamada Nínive, e clama contra aquele povo. Sabe o que ele fez? Ele levantou e fugiu. Você vai entender o que eu estou dizendo isso. Capítulo 3, Deus dá a mesma ordem para ele: Jonas, levanta, vai à grande cidade chamada Nínive e clama contra ela. Ele foi, pregou, e o povo de Nínive se converteu. No capítulo 4 ele ficou muito entristecido, mas a tristeza dele, a Bíblia declara que ele sabia que Deus era compassivo e misericordioso, e que assim arrependia do mal. O desejo do coração de Jonas é que aquele povo padecesse por causa da maldade do seu
seu coração. Mas só que Deus é diferente de nós. Enquanto nós queremos que as pessoas padeçam e sofram o juízo de Deus, Deus ele quer estender a mão e salvar elas. Por isso que eu falei lá no começo que em vez de pescadores de alma, se tornamos afastadores de pessoas do reino. Aí a Bíblia declara que Jonas ele ficou todo aborrecido, todo triste. Porque ele falou: ah, Senhor, melhor para mim seria morrer do que viver. Sei que tu és um Deus compassivo, longânimo e misericordioso. Que a partir de hoje, irmãos, o nosso olhar e a nossa visão seja igual à visão de Deus. Que a nossa visão carnal de justiça, ela seja arrancada, e que a justiça do reino prevaleça sobre a nossa vida, para que nós tenhamos a presença de Deus para levar para outras pessoas, para que elas sejam atraídas e salvas da ira futura que virá sobre a terra um dia. Atraidores de almas. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: tu está atraindo ou tu está afastando pessoas? Fala para ela. Ei, senhora Tomis. Ei, Manuel. A gente está atraindo ou trazendo pessoas? É só uma pergunta para a gente refletir. E o maior obstáculo, irmãos, o maior obstáculo para a salvação dos ninivitas, sabe onde estava? Coloca a mão assim no teu peito, coloca assim, estava no coração do profeta. Sabe por quê? O coração do profeta não estava voltado para a cidade de Nínive. Não estava. Então o maior obstáculo da salvação daquele povo estava aqui dentro, no coração daquele que não queria falar daquilo que ele tinha recebido. Por isso que eu estou falando que nós devemos ter, meus irmãos, a visão do alto, não a visão daqui da terra. Porque se você olhar para mim, olhar para você, irmão, a gente vai viver uma vida de julgamento, uma vida inflamada, irmão, caminhando um com o outro, uma vida de guerra, uma vida de tristeza, uma vida de religiosidade. Em vez de ser bênção na vida das pessoas, irmão Miriam Ramos, seremos obstáculos para a salvação delas. Mas repete comigo assim: a partir de hoje, não serei mais obstáculo para a salvação de pessoas. Para de ser obstáculo na vida de quem quer se converter. Conhecendo a maldade daquele povo, o profeta Jonas, ele queria o juízo que o juízo de Deus viesse a eles, e não a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Sabe qual é a maior tristeza de Deus essa noite? Se acontecesse, a maior tristeza de Deus, irmão, seria Ele olhar para dentro de mim e de você e ver que a gente carrega coisas dentro de nós passadas que estão matando a cada um de nós por dentro e a gente não consegue se libertar. Todos os dias estamos aqui na casa do Senhor ouvindo a sua palavra no seu santo templo. Todos os dias estamos aqui ouvindo a palavra: arrependei-vos, 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 que é chegar no reino de Deus. E muitas das vezes não damos crédito para aquele que está aqui em cima falando: se arrepende, se arrepende, se arrepende, enquanto ainda há esperança. Só que bem verdade é que se não houver arrependimento aqui na terra e chegar naquele grande dia diante de Deus, não haverá misericórdia. Não haverá. Porque a misericórdia, irmãos, é
enquanto estamos aqui fôlego, enquanto temos vida. Depois que saímos daqui dessa terra, irmã Karen, acabou. Porque a Bíblia declara no livro de Hebreus, depois que morre, segue o juízo. O arrependimento, irmãos, tem que ser aqui na terra. O abraço tem que ser aqui na terra. O coração puro, o óculos santo tem que ser aqui na terra. Toda a verdade e pureza do nosso coração tem que ser aqui na terra de um com o outro. Porque depois que saímos daqui, irmãos, descemos a sepultura que está preparada para cada um de nós. Se não tivermos se arrependido, escute isso. Se não tivermos convertido o nosso coração e a nossa alma em Cristo, se não estivermos levando uma vida de retidão diante de Deus, meus irmãos, não haverá mais esperança. Parece que até seja uma palavra dura, mas não é uma palavra dura. É uma palavra de amor, é uma palavra de arrependimento. É uma palavra para que a minha alma e a tua alma ela se converta e volte-se para Deus enquanto ainda é tempo de voltar para Ele. Chega de se afastar-se de Deus e vamos nos unir mais a Ele. Mais uma noite de sexta-feira estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E mais uma noite Ele convida eu e você a arrepender-nos que é chegado o meu reino sobre a tua vida. O próprio Senhor Jesus, quando Ele começou o seu ministério, a primeira pregação dele veio igual a de João Batista. João Batista lá no Jordão pregando. E João Batista pregava: arrependei-vos, que é chegado no reino de Deus. Quando Jesus chega, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Quando Jesus Cristo ele vai ministrar a palavra, sua primeira pregação do sermão: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O desejo de Deus é que nós se convertemos, é que nós estejamos prontos para aquele grande dia. Por isso que ele disse: eu vou vir uma hora que vocês não estão pensando. Vamos ser sinceros, irmãos, entre nós aqui no culto dessa noite. Quem está aqui pensando na volta de Cristo essa noite? Além de o Mário levantou a mão, o Mário é crente, o Mário levantou a mão. O pastor Flávio não levantou a mão, mas deu risada. Quem, irmãos, veio para o culto, irmãozinha? Quem veio para o culto dessa noite, irmão, também falando: Jesus, que bom seria se o Senhor me arrebatasse agora. Quem é que veio para o culto assim, irmãos? Mas esse deve ser o desejo daqueles que amam a presença de Deus, daqueles que amam a palavra do Senhor e daqueles que querem ver a Ele face a face. Mas não. Sabe o que a gente quer, irmãos? Sabe o que a gente quer, irmão Emanuel? A gente quer conquistar. A gente só quer conquistar tudo. A gente quer conquistar tudo, menos o céu. A gente quer ter uma conta bancária abastada, quer ter um dos maiores benefícios da terra, mas quando se trata da palavra de Deus, ninguém dá importância. Ninguém dá a devida importância e o verdadeiro ouvido. Lutamos por todas as coisas, suamos por tudo, mas não suamos pela vida do nosso irmão que está do nosso lado morrendo. Corremos para conquistar riquezas, mas não corremos na casa daquele que está afastado da presença do Senhor. Mas Deus ele quer que a igreja volte a ter caráter cristão novamente. Se deixarmos a frieza tomar conta de nós
e do ambiente que frequentamos, não atrairemos pessoas para receberem a salvação e a misericórdia. Não permita que o ambiente onde você coloca a planta do teu pé te corrompa. Seja a mesma pessoa que você é aqui na igreja, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que ora, uma pessoa que fala que ama a Deus. Seja a mesma pessoa no teu trabalho, na rua, na tua vizinhança, para que o nome do Senhor seja glorificado lá naquele lugar. Você tem sido sal e luz nos lugares, ou você tem sido trevas e corrupção onde você tem pisado? Porque muitos são cristãos só dentro do templo, mas fora do templo são pessoas normais que se corrompem dia após dia. Então, se nós deixarmos a frieza tomar conta de nós, na nossa vida, ou até aqui dentro do templo, se não tiver fogo de Deus aqui dentro da igreja, que consome o pecado, que consome a fofoca, que consome tudo isso, aonde nós chegaremos? Porque a igreja não foi chamada para viver uma vida, irmãos, de corrupção, de ficar perdendo tempo falando dos outros. Repete comigo assim: eu só vou lembrar do nome do meu irmão, só vou lembrar o nome do meu irmão se for na oração. Você percebeu como machuca? Sabe por que isso parece que entra sobre nossa vida como uma espada? É porque nós fazemos isso. Porque se a gente não perdesse tempo falando da vida um do outro, nós teríamos mais tempo de chegar mais perto de Deus. A gente perde tanto tempo falando que não deve, e se esquecemos de dobrar nosso joelho e falar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta a minha casa, Jesus liberta a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. É tempo da igreja voltar ao primeiro amor de novo. Uma igreja incorruptível, uma igreja santa, que não traz escândalo para o Evangelho e nem para a palavra de Deus. Longe de nós, irmãos, sermos juízes, longe de nós, irmãos. Salmos de número 115, verso 17, pastor Jesus. Salmos de número 115, verso de número 17. E diz assim, irmãos, glória a Deus: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Deixa aí um pouquinho para pastor José. Isso aqui, irmãos, é uma lição para nós. A gente sai de casa e vem para esse lugar para adorar a Deus, irmãos. Eu e você está morto, irmãos? Descemos a sepultura já? E por que a gente não tem coragem de dar devida adoração ao Senhor? A gente chega na casa do Senhor, é tanto pensamento que não tem nada a ver com o reino de Deus. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Porque a gente não aproveita para ser agradecidos a Deus, para glorificar o Senhor pela bondade e pela misericórdia dele sobre a nossa vida nessa noite? Porque a
Você não tem que chegar aqui, fica com a cara de delegado fechada. Você tem que chegar aqui e falar: Senhor, muito obrigado, Senhor. No teus atos eu te louvo, na tua presença eu te agradeço. Te agradeço pelo teu livramento, te agradeço pela tua graça, pela tua salvação, pela tua bondade. Mas hoje, irmãos, chegamos na casa do Senhor, não temos nem a coragem de dobrar o joelho para orar. Chegamos dentro da casa do Senhor, irmãos, e preferimos ficar perdendo tempo conversando. Nem prestamos atenção no culto, irmãos. Viemos e, com muitas das vezes, vamos embora, que nem sabemos o que o pregador leu, nem o que o pregador falou, nem o que o grupo de louvor adorou. Por quê? Estamos tão desatentos, tão desapercebidos. Ou seja, a gente não vem mais para cá com o pensamento de adorar a Deus. A gente vem para cá por vir. Só virou uma rotina sair de casa, vir para cá e passar uma hora, irmã Miriam. Mas que isso mude na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Que isso venha mudar na nossa vida, em nome de Jesus. Para que Deus venha ter prazer de salvar almas, de libertar almas, de curar vidas doentes. Ou você acha que todos nós aqui estamos com o nosso coração sarado? Estamos com o nosso coração, por muitas das vezes, precisando de uma cura, de um milagre, com uma lacuna aberta, com o coração rasgado e chorando. Então nós devemos estar aqui dentro falando assim: Jesus, abençoa a vida do meu irmão, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo na vida dela, mas cura a alma da minha irmã, sara a alma dela, cura a alma dele. Pensamento, irmãos, cristão é esse. Amém ou amém, irmãos? A gente foi chamado para isso, irmãos, não adianta. Às vezes dá vontade assim de correr para o outro lado assim, mas não adianta. Não adianta, irmãos. Quando você é chamado com uma vocação, eu vou deixar essa mensagem aqui para você. Se você é chamado com uma vocação, não saia da direção dela. Se você for chamado para uma vocação, não tente desviar o caminho para agradar pessoas. Não tente desviar o caminho para agradar pessoas. É melhor você agradar a Deus, é melhor você andar na palma da mão do Senhor do que agradar pessoas. Então seja um atraidor de almas, aquele que prega o Evangelho, aquele que faz a diferença no teu trabalho. Chega, tira essa palavra de maldição da tua boca, de ficar falando palavras de maldição dentro da tua casa. Repete comigo assim: está repreendido, em nome de Jesus. Porque muitos crentes estão dando palavra de maldição dentro da casa, trazendo maldição para a sua casa, mas está repreendido em nome de Jesus. A tua casa vai ser uma bênção, a tua família vai ser uma bênção, vai ter paz dentro da tua casa, vai ter paz dentro do teu quarto, vai ter paz dentro da tua parentela, vai ter paz dentro da tua família. Vamos se colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo, pelo privilégio de aqui estar na tua casa, na tua presença, ó Deus amado e santo, falando sobre a urgência, Senhor, sobre a vida do teu povo, da tua igreja, Pai. Com muito temor e respeito a ti, ó Deus, foi falar na tua palavra, Senhor. O que o Senhor deseja de nós é que nós sejamos verdadeiros, ó Pai, cristãos sinceros, ó Pai, para viver o teu Evangelho, meu Pai, na sua instância, na sua eficácia, Senhor. Por isso nos ajuda, por amor do teu nome, Pai. No nome de Jesus Cristo, seja glorificado, Senhor. Toma a vida do teu povo nas tuas mãos, ó Pai.
Abençoa também, ó Pai, a cada dizimista e ofertante da tua casa. Aqueles que vão dizimar, meu Pai, que vão vir aqui na frente, ó Pai, que o Senhor abençoe. Aqueles que vão ofertar também, abençoa, Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. E assim, ó Deus, o teu filho e a tua filha do grupo de louvor estará te adorando neste momento tão sublime, meu Pai, na tua casa. E assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis tomar assento.